Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de literatura. E hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo, tá bom? Então, temos aqui algumas características, o contexto histórico e alguns pontos relacionados, algumas curiosidades, e vamos desenvolver aqui no decorrer da explicação, tá bom? Então, para começar, aqui no Brasil, o pré-modernismo ele vai surgir em 1902 e vai até 1922, né, que se encerra com a Semana de Arte Moderna, tá? Que já é o início do modernismo aqui no Brasil. O pré-modernismo ele foi um período de transição, né, entre o simbolismo e o modernismo. E por ele ter sido um período de transição, ele ainda vai possuir algumas características dos movimentos literários ou das escolas literárias anteriores a ele. Uma característica forte do pré-modernismo vão ser as críticas, tá? Nós vamos ver no decorrer das pontuações, das explicações, o porquê dessas críticas, né? Ele também é marcado por ser conhecido como um período de emancipação da literatura brasileira, ou seja, é o período onde a literatura brasileira ela vai ganhar uma certa independência, tá? E essa independência ela vai ser consolidada aqui em 1922 com a Semana de Arte Moderna, que isso é assunto para outro vídeo. Então, as obras que foram destaques do pré-modernismo são duas, tá? Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha, tá? Então, essas duas obras aqui, elas são destaque do pré-modernismo. Então, o que é que estava acontecendo na época do surgimento do pré-modernismo? O que é que estava acontecendo lá em 1902 e que foi se desenvolvendo até 1922, tá? Então, alguns fatos históricos marcantes, tá bom, aconteceram durante esse período, que foi a proclamação da República, o surgimento das favelas, que hoje chamamos de comunidades, a Guerra de Canudos e também a Revolta da Vacina, ou seja, esses aqui foram fatos históricos marcados por momentos de conflitos, ou seja, o conflito ele esteve muito presente durante o pré-modernismo no Brasil. Por isso, a questão das críticas que eu falei para vocês aqui nesse ponto, tá bom? No nosso terceiro ponto. Do outro lado do quadro, nós temos aqui algumas características que vão completar o raciocínio ou o entendimento de vocês em relação às pontuações da outra parte do quadro. Para começar, temos aqui a ruptura com academicismo e ruptura com a linguagem parnasiana, tá? Eu falei para vocês sobre o parnasianismo em outro vídeo e eu falei para vocês que os parnasianos eles eram extremamente preocupados com a questão formal dos seus poemas, tá? E também da linguagem. Então, aqui no pré-modernismo, essa preocupação com a forma, com a estética, ela é abandonada, tá? Então, você não vai encontrar essa preocupação estética, tá? Nas obras aqui no pré-modernismo. Linguagem coloquial, tá bom? Então, outro ponto que já volta para essa questão do abandono da estética. Porque os pré-modernistas, eles usavam uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais simples, para fazer com que as pessoas entendessem o que eles queriam passar em suas obras e também uma maneira deles serem mais diretos. Exposição da realidade social do país, tá bom? Porque, como vocês viram aqui no contexto histórico, foi um momento de conturbação, tá bom? Então, proclamação da República, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina. Então, a exposição da realidade social brasileira era, como se diz, uma ferramenta essencial, né, na criação das obras. Regionalismo e nacionalismo, outra característica utilizada pelos pré-modernistas para a criação das suas obras. Marginalidade das personagens, sendo eles o sertanejo, o caipira e o mulato. Então, eles descreviam esses personagens de uma maneira um pouco exagerada, descrevendo as suas características, tá bom?
e fatos históricos, políticos e sociais, tá? Que era exatamente o que estava acontecendo aqui no nosso contexto histórico. Então, esses fatos históricos, políticos e sociais eram a base usada pelos pré-modernistas para escrever seus romances, suas poesias, tá bom? Então, fica claro aqui que o pré-modernismo ele foi, né, um período bem assim, complicado, porque aconteceram muitas coisas, tá? Muitos conflitos, muitas perturbações. Então, ele foi um período marcado por essa perturbação e também a questão da própria mudança. Pronto, gente. Então, essas aqui foram algumas características do pré-modernismo, algumas curiosidades em relação aos fatos históricos. Espero que vocês tenham conseguido absorver essas informações e aprendido bastante sobre o conteúdo. Então, nós encerramos nossa aula de literatura aqui por hoje e até a próxima aula de literatura, gente. Tchau!